Meus irmãos, graça e paz a todos aqueles que em todos os lugares invocam o nome do Senhor. Sejam muito bem-vindos a essa pré-aula. Na noite deste dia, nós iremos estudar a lição de número 5, de 31 de julho de 2022, cuja temática é: quem segue a Cristo anda na prática do amor e do perdão. Essa lição preciosa, ela se fundamenta em uma parábola contada por Jesus e narrada por Mateus, no capítulo 18, do versículo de número 22 até o versículo de número 35. É um texto muito rico, muito bem trabalhado, e eu quero falar com você sobre perdão, o rosto da graça. A nossa lição tem como texto áureo o versículo 27 do capítulo 18 de Mateus. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Veja que a nossa introdução, ele começa fazendo uma afirmação bem interessante. Nossa sociedade está espiritualmente adoecida. Um sintoma deste quadro terrível é a falta de amor, profeticamente anunciada por Cristo, e a expressão máxima dessa carência de amor está na promoção da vingança em detrimento do perdão. Com isso, nós queremos afirmar que a falta de amor é um elemento escatológico que descreve o cenário dos relacionamentos no tempo do fim. Jesus afirmou, como também Paulo repete na mesma linha de raciocínio, quando ele diz o Espírito diz expressamente que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E ele afirma, os homens serão, pois, amantes de si mesmos. Não é que haja falta de amor, mas o amor tem como objeto o objeto errado, não o Senhor, mas a si mesmo. O que chamaríamos em psicologia de narcisismo agudo e crônico, que irá caracterizar o comportamento e os relacionamentos humanos. Uma prova muito concreta disso, a partir das mídias digitais, é aquilo que o sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman chamou de forma certeira de sociedade líquida. Por exemplo, o romper de um relacionamento com uma pessoa na era moderna exigia que eu fosse até ela e conversasse para cortar relações. Hoje, simplesmente, eu bloqueio das minhas mídias digitais, impedindo essa pessoa de ter acesso àquilo que eu posto, porque eu não quero ser beneficiado com o seu like. Portanto, para tratarmos dessa questão, o tópico número 1 vai trabalhar sobre uma parábola sobre a graça imerecida. E essa parábola, ela descreve o perdão empregando uma linguagem monetária para nos lembrar o custo de amar e o ônus de não se perdoar. Se nós decidirmos amar, o amor tem um preço a ser pago e a manutenção desse amor muito mais. Por exemplo, Paulo irá dizer que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Mas Pedro também irá dizer que aqueles que amam o mundo constituem-se, pois, inimigos de Deus. O negar o perdão é a temática central dessa parábola. E fazer isso é rasgar o reino, pois quando se abandona a disposição para perdoar, perde-se a razão de ser do discípulo, do servo de Deus e daquele que tornou-se membro da nova sociedade, erigida a partir da morte, vida, morte e ressurreição do Messias. Portanto, a gente percebe que a sociedade dos perdoados fica sem sentido se forem perdoados, mas não perdoarem. Essa é a temática, a proposta da parábola de Mateus capítulo 18, nos versos 21 e 22, que antecedem a própria parábola, quando Jesus está conversando com Pedro sobre a questão do perdão. E Pedro pergunta sobre quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão. Mas o que temos aqui é muito mais do que a prática das parábolas, né?
Essa parábola aqui ela é muito direta, objetiva, porque ela foi escrita por Mateus, e Mateus ele vem de um contexto monetário, né? Ele era coletor de impostos, portanto, ele vai descrever o perdão de uma perspectiva também monetária. Ele não faz arrudez, ele não tem uma mensagem filosófica, mas uma mensagem prática e concreta. Ele está lembrando-nos da terribilidade e também as graves consequências de se falhar na prática do perdão. Alguém disse certa vez que aquele que nega-se a perdoar destrói a mesma ponte que ele em algum momento precisou atravessar ou precisará atravessar. E nessa parábola, Jesus ele afirma que qualquer reino humano ficaria irado e mandaria castigar um súdito cuja dívida é infinitesimal quando comparada à pequena dívida do seu conservo. Essa dívida fora perdoada por esse monarca, por esse rei. Nós sabemos que no contexto do Império Romano, aquela região era dominada pelo Império Romano e alguns judeus acabavam prestando serviço como coletores de impostos para o Império. Temos a figura clássica de Zaqueu em Lucas capítulo 19, mas nessa parábola aqui retratada, estamos falando de altos funcionários, né? Funcionários de alto escalão. E o fato de trabalharem para o Império Romano como altos funcionários em questões financeiras e monetárias também dava a eles a possibilidade de fazerem empréstimos vultuosos, o que acabava, às vezes, trazendo problemas sérios por conta da má administração desses valores altos tomados de empréstimo do Império Romano. Agora, a questão central é que Mateus repete, reproduz e ensina aquilo que Jesus falou em linguagem monetária, a questão do perdão. Lembrando que Mateus vai usar essa mesma linguagem quando ele está falando do Pai Nosso. Ele disse: eu passarei a vos ensinar como deveis orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoando-nos as nossas ofensas, como temos perdoado aos nossos devedores. Ele atrela, ele alinha, ele une, ele amarra a questão do perdão no âmbito do reino do Espírito, das relações humanas, com o âmbito do perdoar a dívida na linguagem monetária. E essa linguagem monetária reaparece aqui em Lucas capítulo 18. Quando você lê o versículo 35, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Portanto, aqui se estabelece uma norma, como proceder no trato com os outros, no espírito perdoador do reino de Deus, e como seremos tratados se agirmos como o cobrador incompassivo. Não custa eu reler aqui algumas partes da parábola para você ficar mais atento. Por isso o reino dos céus é semelhante a um certo rei que quis fazer contas ou prestação de contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha para a dívida se fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, daquele servo, encontrou um dos conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vou repetir para você: os servos eram funcionários de alto escalão a serviço do imperador. Portanto, esses funcionários tinham ocasião para fazer altos empréstimos com a tesouraria real. Agora, veja que há uma tentativa de colocar duas questões aqui: a dívida do servo e o débito do conservo. Ele coloca aqui uma quantidade
a quantidade da dívida do servo era uma dívida volumosa, assustadora, era 10.000 talentos. Isso é uma linguagem monetária astronômica para descrever uma dívida impagável. Portanto, isso chegaria próximo de 2 milhões ou 3 milhões de libras. Essa é a dívida do servo para com o imperador. Enquanto que a dívida do conservo para com esse servo que foi perdoado, apenas 200 ou 300 libras, o que daria hoje em torno de 1.700, 1.800 reais, talvez um pouco mais, né? Dada a questão do câmbio. Mas a dívida desse primeiro é assustadoramente elevada, é tanto que se emprega uma linguagem astronômica. A gente não ganha muita coisa tentando avaliar a dívida e a soma exata recorrendo aos sistemas monetários modernos, mas não custa a gente fazer essa comparação, até para que a mente da gente fique atento a essa perspectiva tão séria. Portanto, aqui também o texto vai denunciar o falso otimismo tanto dos devedores, dos jogadores e dos pecadores. Os devedores sempre acreditam que o que lhe falta é mais tempo, e eles sempre prometem: se você me der mais tempo, eu vou conseguir pagar. O jogador que está na mesa de jogo, ele diz a mesma coisa: só mais uma rodada e eu vou resgatar tudo que perdi nessa mesa hoje. Há uma linda obra sobre isso do Dostoiévski, o jogador. Esse escritor russo vai levantar a questão da condição humana quando dominada por vícios e paixões. Ele faz uma leitura impressionante dos impactos psicológicos daquilo que a Bíblia faz de uma perspectiva teológica, em especial Gálatas capítulo 5, quando Paulo vai falar sobre as obras da carne em contraste com a obra do Espírito. E vou repetir para você aquilo que os jogadores, que os pecadores e os devedores sempre dizem: se tão somente lhe dermos mais tempo ou tempo suficiente, eles estão convencidos de que acharão meios de fazer o reembolso. Lembre-se que a proposta aqui é descrever a graça e o amor de Deus, portanto, algo que não pode ser pago nem reembolsado. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, nem vem de obras, para que ninguém se glorie, ok? O segundo tópico vai falar sobre as consequências do perdão. E ele afirma de forma taxativa que nós somos perdoados para amar. Para que Deus nos perdoou? Se o Eterno nos concedeu o livramento de não sermos eternamente condenados ao inferno, o que ele espera de nós? Se quisermos utilizar a parábola de Mateus 18 como chave de leitura para essa questão, a resposta seria amor. Sim, o Criador nos ofereceu perdão para que, uma vez experimentado a verdadeira vida, livre do peso do pecado e da morte, sejamos praticantes daquilo que é o propósito da nossa existência, a potência do amor ou a capacidade de amar. E nós vemos aqui o fracasso desse personagem, né? Esse personagem que foi perdoado pelo seu Senhor, ele expressa o fato de não ter correspondido com amor quando lhe foi exigido. Ele que foi tão perdoado, agora quando podia perdoar tão pouco, se negou a fazer isso. O versículo de número 28 tem uma mensagem que precisa ser passada. Temos acesso aqui à disposição maligna deste servo para com o seu conservo. Veja o que diz o versículo 28. Saindo, porém, daquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Esse miserável, cruel, ele aquecia-se ainda no calor do perdão do imperador, que lhe concedeu o perdão daquela dívida astronômica, quando tratou com fria e indiferente falta de misericórdia o seu conservo, quando esse tinha uma dívida tão pequena para com ele. Portanto, Mateus capítulo 18, dos versículos 32 a 34, temos informações claras no trato
que receberemos, e esse trato será proporcional ao perdão que damos e ao perdão que negamos. Jesus vai falar em Mateus capítulo 4, na mesma fala de Mateus, né, usando uma linguagem monetária e comercial, que se perdoarmos, seremos perdoados. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Portanto, a ordem para que o que deve fosse vendido deu lugar à ordem para que aquele que fosse entregue aos verdugos que o torturassem até que viesse a pagar, como ele exigiu do seu conservo, que o seu conservo saudasse aquela dívida. Veja, a primeira sentença do rei que foi perdoada era a venda dele, dos filhos e da esposa. Agora, quando ele tomou conhecimento da forma como ele se conduziu, ele se portou diante de alguém que lhe devia tão pouco, isso mudou radicalmente. Ele lhe aplicou uma nova sentença. Os devedores, naquele contexto, eles eram submetidos à tortura, né, para levá-los a revelar fontes inconfessáveis de venda. Vejam que a tortura, ela foi, aqui nessa parábola, unicamente penal, pois a vítima em questão, ela não tinha meios de pagar aquela dívida, ainda que ele vivesse por séculos. Era uma dívida assombrosa, que em ouro daria em torno de 35 mil quilos de ouro, né? Portanto, ergue-se novamente uma pergunta que vai fazer o fechamento da nossa unidade 3, seguindo o amor de Deus. Amar é o fundamento do crente. Sejamos objetivos. Se existe algo que você faz em sua vida e não carrega a marca do amor, o distintivo da graça, abandone-o. Vejam, quantas vezes devemos perdoar? Retomamos aqui a pergunta de Pedro, que precede a narração dessa parábola, na qual Jesus descreve e narra o perdão de Deus em uma linguagem astronômica quando comparado às dívidas que podemos e devemos perdoar cotidianamente. A linguagem que Jesus emprega de 70 vezes 7 não é um cálculo matemático, ela é um emblema da memória viva do perdão. Quem tem consciência clara e aguda de que foi perdoado, em um perdão que certamente, se lhe fosse negado, o condenaria sem nenhum tipo de apelação para nenhuma instância, até porque essa sentença parte do juiz de toda a terra, o juiz de todo o universo. Quando você lê Atos, capítulo de número 17, Paulo diz aos gregos em Atenas, no Areópago, né, e aqueles que eram viciados em novidades: Deus tem determinado com um dia em que com justiça há de julgar os homens, e deu prova disto, ressuscitando de entre os mortos o juiz, a saber, o seu Filho. Manda a todos os homens que em todos os lugares se arrependam. Paulo vai dizer que Deus em Cristo pegou a cédula que era contrária a nós, rasgando-a no Calvário, riscando-a no Calvário. A palavra grega ali, exaleipo, descreve o derramar uma composição química ácida que remove todos os elementos da escrita que nos condena naquele papiro. Portanto, é por isso que Paulo vai nos dizer que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, para finalizar, nós temos aqui lições sobre pecadores perdoados que são orientados também a perdoar. Quando você lê Efésios capítulo 1 e o versículo de número 7, eu vou ler com você para a gente embasar o que iremos afirmar agora. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1 e o versículo de número 7, veja o que o apóstolo Paulo coloca. Ele diz o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Paulo está falando da graça que nos alcançou e tratou a nossa dívida impagável. Portanto, nós temos aqui 3 princípios para a vida que você pode aplicar na vida dos seus alunos.
Primeiro, temos uma dívida que não pode ser paga, mas foi cancelada. Então, vou repetir que um talento, que é a linguagem monetária empregada por Mateus, equivale a 35 quilos de ouro. Portanto, veja que ele devia para o imperador 10.000 talentos. Depois você faz o cálculo aí, você fica assustado com essa linguagem matemática e monetária astronômica. Jesus, ele usa essa cifra exagerada para dimensionar o quanto o perdão não pode ser comprado, apenas aceito. Somos perdoados para perdoar. Quem nega-se a perdoar, portanto, está anulando a graça de Deus e a forma como Deus tratou com as nossas dívidas. E sonegar perdão nos entrega aos verdugos da vida. Essa é a grande lição, porque a sentença foi mudada. Antes, ele, sua esposa e seus filhos seriam vendidos. Agora, ele é entregue aos verdugos que lhe molestam noite e dia, para que ele faça confissões e aponte algum dinheiro guardado. Isso nunca vai acontecer. Ele será atormentado pelo restante dos seus dias. E por último, nós temos a ilustração enigmática, feita a partir do mundo dos negócios da época. Nós temos aqui esse binômio crédito, débito, ativo, passivo, cobrança, acordo e 10 e 100. Portanto, a grande mensagem dessa lição e dessa parábola é que, assim como fomos perdoados, se torna um imperativo categórico perdoar. O perdão das nossas vidas é o rosto da graça diante de um mundo que se nega a perdoar e que vive o esfriamento quase que absoluto do amor e a degeneração das relações humanas por conta da falta de perdão e a celebração da vingança. Um grande abraço a todos, espero ter contribuído com esses apontamentos para que você possa, então, incrementar a sua aula aí na sua unidade, na sua escola dominical, na sua EBD, como também você possa exercer com graça e maestria o seu papel como professor e educador cristão. Um grande abraço a todos, atenciosamente, pastor Lucia Freitas, Camboriú, Santa Catarina, Brasil.